dia. Hoje, 18 de fevereiro de 2060. 2060. 2026. É porque 2060 é o número do encontro de hoje. 260. 260, é. Rapaz, eu tô adiantado, hein? Sim. Eu já estou adiantado. Então o nosso encontro está marcado para essa data. Isso é sinal que eu já devo estar lá na regeneração. Não sei. Então vamos dar início. Bom dia. Bom dia. Elevando o nosso pensamento a Jesus. Na mente, aquela imagem de Jesus que conhecemos. Mestre, aqui nos encontramos mais uma vez. Queremos mais conhecer. Queremos participar mais intensamente do Teu Evangelho. Por isso aqui estamos, Jesus. Ajuda-nos. Ajuda-nos na compreensão e no entendimento da vida, a modo de que possamos melhor compreender os espaços que ainda precisamos caminhar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela presença dos amigos espirituais que nos ajudam, que nos amparam, que nos inspiram. Muito obrigado. Queridos irmãos, nossa gratidão. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem, hoje, conforme anunciamos, nós vamos falar um pouco mais da homossexualidade, face algumas dúvidas que surgiram. Então vamos procurar um melhor esclarecimento. Como vimos, trabalhamos esse livro. Esse livro é uma edição mais antiga. A edição mais moderna tem aquela capa ali. Essa capa aqui é lá dos anos 80, já faz bastante tempo, pois não? É um livro de Emmanuel. E Emmanuel nos traz esclarecimentos a respeito. Para muitos, homossexualidade é um desvio de grandes profundidades. Aonde vem esse desvio como um grave e acentuado problema para a alma que a esse feitio se dispõe. E precisamos entender que a coisa não é bem assim. Precisamos entender que tanto faz ser hétero ou homo, você deve ter comportamentos adequados. Porque delinquir, tanto faz numa posição ou em outra. E mesmo que você esteja dentro de uma situação homo, mas independendo do teu comportamento, independendo das tuas atitudes, da forma com que você encare a vida e as suas ações, você pode passar adiante. Vai depender de você, alma. Mas vamos ver um pouco mais com o nosso querido Emmanuel. O Livro dos Espíritos, isso está no livro, viu? E o Livro dos Espíritos
202. Quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco importa. Vai depender das provas por que haja de passar. É o que nós temos estudado no processo reencarnatório. Na realidade, todos nós precisamos passar pelas duas figuras, tanto homem quanto mulher, para o aprendizado que necessitamos para o progresso da alma, para o progresso espiritual. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirirem experiência. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Ok? Vamos em frente. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características ou tendências da criatura para a comunhão afetiva com uma ou outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Perceberam? Porque conhecer o processo reencarnatório é importantíssimo. Porque aquele que olha determinadas situações na existência, na vida, não só no caso da homossexualidade, como em muitas outras situações, ele passa a não compreender e a não entender porque desconhece o processo reencarnatório. Desconhece como as situações se produzem e por que elas acontecem, por que elas surgem, por que é assim, por que não é daquele jeito. Por que essa pessoa age dessa maneira e não da outra? Quando você conhece o processo reencarnatório, nas suas fases principais, você consegue a explicação para aquele momento. E é o caso aqui da homossexualidade. Pelos processos psicológicos simplesmente materialistas, e eu já ouvi de psicólogos dizerem, não, está tudo certo, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Tem problema algum? Não, tem problema sim. E essa pessoa é negável, que tem problema sim. Tem problema. Não tem problema. Você está olhando para o lado. Ah, mas é amor. Cara, tudo bem. Mas você tem que saber como é que isso é classificado. E como isso está acontecendo e por que está acontecendo. Vamos em frente. Observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, porque com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos com experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito
solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devida às criaturas heterossexuais. O que não acontece. O que não acontece. O que não acontece. Observem. Em toda a extensa comunidade de irmãos em experiência dessa espécie. Quem estuda a doutrina espírita e vem estudando e acompanhando a doutrina espírita ao longo do tempo, sabia que grandes comunidades, grandes almas com essas tendências iriam reencarnar. Por isso a gente tem visto em grandes proporções. Porque a nossa querida Joana de Ângeles, há alguns anos atrás, não me lembro quanto, lançou esse detalhe. Muitas almas com essas tendências iriam reencarnar. E elas aí estão. E elas aí estão. Nós sabíamos. Eu digo isso lá em casa para os meus dois filhos. Eu digo, não tem novidade, eu já sabia disso. Eles ficam olhando. É preciso estudar para ter conhecimento. Quando a gente não estuda, encontrei a pedra. O que essa pedra está fazendo aqui? Pois é, se você tivesse estudado, saberia por que essa pedra está aí. Uma coisa muito séria. Ainda agora conversávamos com Valéria, e todos que estavam aqui estavam me ouvindo. É preciso conhecer as minúcias. Não basta olhar, isso é uma cadeira, e daí? É uma cadeira, e daí? E daí? É uma cadeira, e daí? Mas isso não é só uma cadeira. Veja o que foi necessário para que essa cadeira estivesse aqui. Esse é o grande detalhe. E as pessoas não se preocupam. É uma pedra, é um pedaço de pau, é uma cadeira, é uma pessoa. E não é bem assim. E não é bem assim. As coisas não são constituídas prontas. É preciso que você as constitua. E você parte para essa constituição de algo que ainda é pouco conhecido para a humanidade terrestre, que é o átomo. Então veja que até as coisas se constituírem, elas caminham muito tempo. E elas caminham por vários atalhos, por vários trabalhos, por várias compreensões e entendimentos, até que elas se formem. Não é, está pronto, tudo bem, está pronto. A comida está pronta, tudo bem. Mas a comida está pronta por quê? Ela apareceu pronta? Não. Ela não apareceu pronta. Veja, tudo que foi feito para que ela ficasse pronta. Vá aos detalhes. Não pegue simplesmente a pedra, aqui é uma pedra. Tá? E daí? Por que é uma pedra? Porque a gente não vai na causa, a gente só vê o efeito. Se a gente fosse na causa, a gente não ficava preocupado com o efeito. E lá atrás? Só vê o efeito. Os primeiros princípios que nós conseguimos entender, porque tem muitos outros que ainda não chegamos lá. Não é? Ainda estamos atrasados. Não é? Então a gente parte do que já nos é possível conceber. Só que as pessoas param no completo. Está pronto, está pronto, está pronto. E daí? E assim, e preste atenção em você mesmo. Preste atenção em você mesmo. O que lhe aflige? O que no momento lhe toca? O que no momento lhe perturba? O que no momento lhe apraz? Preste atenção em você mesmo. E por que isso me acontece? E por que isto me acontece?
A maior parte dos héteros não sabem e dos homossexuais também. Faço-me entender? Faço-me entender? Por que eu sou hétero? Mas se eu pegar esse ser que diz que é hétero e começar a desenvolver com ele uma série de assuntos e comportamentos, ele vai ficar confundido. Será que eu sou mesmo hétero ou sou homo? Faço-me entender? Faço-me entender? Porque todos nós somos bissexuais. Essa é a realidade dos fatos. Todos nós somos bissexuais. Aquele que hoje está no corpo masculino já passou por um corpo feminino em alguma ocasião. E se não passou, vai passar. Normalmente já passou, em considerando o planeta Terra. E a maior parte daqueles que são héteros, em um determinado momento, teve atração por aquele do mesmo sexo, seja homem ou seja mulher. E quem me disser que não, eu vou dizer que está mentindo. Faço-me entender? A coisa é muito complexa. Então é preciso entender. Vocês já viram em determinadas conversas, não é? Em determinadas conversas, não, alguém diz assim, como é que eu vou achar um homem bonito? Eu vou achar um homem bonito, o cara é homem. Então ele se coloca nessa posição. Essa posição já traduz bem o que ele pensa. Não traduz para aquele que não entende nada. Porque quando ele começa a dizer o não, intimamente ele já está achando sim. Faço-me entender? A coisa é complexa. A coisa é complexa. Mas vamos em frente aqui. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. Aí é que está o grande problema, é delinquir. Aí é que está o grande problema. Você nasceu, cresceu com tendências homossexuais. Você está com essa tendência, mas comporte-se. Comporte-se. Não entre no ramal da delinquência. Comporte-se. Saiba como agir a partir dessa energia que está grandemente ainda contigo. Saiba agir com ela. Sem delinquências. Sem deixar expandir no corpo que você se encontra hospedado comportamentos inadequados, impróprios a este corpo. Faço-me entender? Faço-me entender? Você poderá passar pela tua existência homossexual com muitos méritos, porque você soube se comportar no corpo que você se encontrava hospedado, embora a grande energia que você ainda carrega contigo.
A vida espiritual, pura e simples, se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Ok? Então vejam, alguém que reencarnou por vários séculos, por várias existências, em um corpo feminino. Então, ele tem em grande valor esse vetor de energia impregnado na alma, né, da feminilidade, porque ele reencarnou por várias vezes no mundo, em que ele vai e faz um processo reencarnatório para aprender nesta existência aquilo que se faz necessário no aprendizado em um corpo masculino. E ele então se propõe a esse trabalho. Então ele faz uma programação reencarnatória e reencarna como homem. Mas vejam, o potencial energético nele, da feminilidade, é muito grande, porque ele teve várias reencarnações femininas. Então ele tem essa energia ainda em si, na alma. E de repente ele reencarna, vem o esquecimento do passado, aquilo tudo que nós já sabemos. Ele fez um planejamento reencarnatório e está aí, cresce. Mas essa energia está em grande potencial nele. Mas se essa alma assume o compromisso e a responsabilidade, ele vai procurar controlar essa energia. Ela vai procurar controlar essa energia sem entrar num processo de delinquência. E vai procurar agir como se faz necessário a um corpo masculino. Não é que os seus traços, o seu falar, o seu comportamento não passe a ter a expressão feminina. Isso não significa nada. Tudo bem, não há problemas. Ele não pode delinquir. Ele não pode delinquir. Como hétero também não pode delinquir. Faço-me entender? Nada além, nada errado, a partir do momento que essa energia esteja forte, mas ele saiba dominá-la e se comportar com ela. Embora ações e comportamentos possam existir, mas isso é normal. Chico Xavier, até Divaldo e outros tantos, Raul Teixeira, né? Mas isso é normal. Fazer uma colocação? Diga. Posso fazer uma pergunta? Diga. Então, quando o espírito reencarna, ou passa muitas encarnações no corpo feminino, é determinante para esse espírito, para essa alma, o comportamento dele durante essas encarnações, para não fique tão impregnado dele alguns desejos de delinquência, ou não é determinante o comportamento dele como alma, para que essa delinquência não venha a reincidir, porque houve a delinquência durante todo o processo de encarnação no corpo feminino. Deu para entender? Se você reencarna, passa muitas encarnações no corpo feminino, sim, mas você agiu correto no corpo feminino. Você sim, não delinquiu, você não adquiriu vício de sexo, você não enganou ninguém, você não traiu ninguém, você veio. Quando você vai encarnar no corpo masculino,
essa delinquência, ela pode não vir por causa do teu comportamento. Perfeitamente, perfeitamente. A diferença faz aí. A delinquência vem, não é porque você é um corpo masculino, a delinquência vem porque você já vem delinquindo um corpo feminino. Perfeitamente. Pelo comportamento respeitoso que você já teve nas existências passadas com a tua personalidade. Aí o nível de resistência para delinquir é maior, você resiste, porque você tem essa resistência construída. Não é o corpo, é o teu processo educacional durante muitas encarnações, porque normalmente quando você delinque, é porque você já vem com esse processo de vício e de hábito. Não importa o corpo, você é um espírito viciado. Aí vai o comportamento espiritual que você teve ao longo das tuas reencarnações. É isso aí. Você teve um comportamento de prova de expiação, naturalmente não tivemos. Você teve um comportamento respeitoso com as personalidades que você assumiu. Evidentemente, esse respeito você vai trazer para uma outra reencarnação fora daquela personalidade que você assumiu em determinadas vezes. Isso é importante falar, porque muitos superam. Evidentemente. Tiveram o Chico Xavier, o ato quase que feminino, falar, não agir, não pensar, o próprio Divaldo. No entanto, eles são almas que vieram caminhando correto. E não é pelo corpo do homem, que encarnou muito tempo em mulher, alguns dizem, não vou dizer que é verdade, mas que a encarnação, algumas encarnações de Chico, ele foi a filha de Emmanuel lá 2000 anos atrás. Por isso que essa ligação entre os dois. Eu não tenho certeza, né? Mas aqueles que estão entre família, eles falam, mas não há estudo, muita gente não afirma isso, porque não tem fonte para isso. Mas ele alivia, né? Aquela menina, aquela dodói que ao longo da nossa caminhada nessa existência, nós trabalhamos em algumas empresas, não é? Com pessoas que tinham um comportamento homossexual, digamos assim, mas que trabalhavam perfeitamente de forma respeitosa. Mas tinha aquele comportamento, homens com aquele comportamento que as pessoas dizem que é um comportamento feminino, mas é um comportamento que a alma já conseguiu admitir e ela pode ter esse comportamento tanto hétero como homossexual. Não importa. É um comportamento gentil, um comportamento sem maiores problemas. O que não pode é justamente o que estávamos falando, é você faltar ao respeito à tua indumentária. E qual é o limite de respeito, por exemplo? Até onde vai a linha que divisa esse respeito? Por exemplo, vou dar um exemplo. Delinquir. Vamos dar um exemplo de delinquência. Você está no corpo masculino, encarnando o corpo. Aí que as suas tendências, aí você começa a se vestir como mulher. Você está delinquindo? Ah, sim. Não é. Você faz a operação para mudar o sexo. Está delinquindo? Não é. Está delinquindo? Mudar o sexo. Assim, o órgão. Ah, sim, mas com certeza. Está delinquindo? Até mesmo aquele que é hétero e de repente acha que tem que fazer alguma coisa para mudar o nariz, para mudar o bumbum. Ele está mudar o tamanho do pênis, por exemplo. Ele está cometendo o processo. Ele é irregular e ele vai essa linha responder por isso. Essa linha divisória que é você determinar para você, entendeu? É isso que é difícil. Aí a sociedade cria várias regras de acordo com o pensamento filosófico de cada uma liderança. Tanto você, hétero, tanto quanto você, homo, você não pode faltar ao respeito à tua personalidade, à tua indumentária. Esse é o meu grande problema. E a maior parte dos héteros cometem delinquência praticamente por aí afora. Maior do que o homem. Pois é. Pior que é. Esse é o grande problema. Né? Agora, você nasceu em um corpo diferente. Você era um homem, nasceu no corpo de uma mulher. Se comporte como uma mulher. Se comporte como uma mulher. Você não está mulher. Você está mulher. Ou seja, você está reencarnado em um corpo feminino. Então se comporte como está no corpo feminino. Ah, mas eu não gosto de fazer isso. Você não faz, não precisa fazer.
não vá cometer delinquências. Para, você tem que ter a consciência disso. O problema é que essas almas, muitas vezes, não procuram o conhecimento do porquê aquilo está acontecendo. E se bate no psicólogo materialista, como vimos aqui, aí o problema fica mais sério ainda. Existe um atenuante para essa ignorância se comportar de maneira errada por ignorância? Existe, a palavra atenuante funciona para quando ele desencarnar, ele fala assim, eu não sabia, eu ignorava. Essa palavra atenuante funciona? Não tenho não sabia. Não sabia, porque... Para esquecimento do passado? Não tem. Não há. Erro é erro, né? Não tem porque eu não sabia, eu reencarnei, não sabia, fiz porque eu não sabia, reencarnado, não é bem por aí, né? Não é bem por aí, porque ele esteve desencarnado. E tomou conhecimento. Ele sabia, desencarnado, que ia reencarnar como X ou como Y. A própria consciência, que é uma regra de conduta, mostra isso. E a própria vida mostra que você é isso, tem que fazer assim. Você é isso, tem que fazer desse outro jeito. Você não pode começar a cometer extravagâncias, coisas impróprias. Não precisa pensar, essa palavra atenuante é muito usada dentro da casa espírita para justificar, para atenuar aquilo que você fez de errado. Eu levo essa palavra atenuante, sabe, muito complicada. Mas você não sabia, então tem um atenuante da ignorância e tal. Aí você vai empurrando com a barriga e não vai querendo encarar. É complicado, né? É complicado. E a gente espírita é muito conivente com isso. E quando a gente não é conivente, é igual você fala, a gente não quer que você fale mais no espírito, não quer que você faça falando a verdade, porque vai de encontro à justificativa da palavra atenuante. Isso. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Maria, olha só, a pessoa pode gostar da alma e não da personalidade? Como é que é o negócio? Ela está dizendo que eu... Vai, Marcos, você quer mais melhor? Diga, fala. Fala, alto, Valério. Olha só, estou perguntando, às vezes você vê aquela pessoa, gosta daquela pessoa, mas você sente assim, aquela afinidade, mas não pela questão física, nem da personalidade, mas da alma daquele indivíduo que você tem vontade de estar perto daquela pessoa. Perfeitamente. Você não pode delimitar. Perfeitamente. Não pode delimitar. São as energias da alma, né? Porque o que é valoroso é justamente a alma. E a energia que você transmite, ela faz parte da alma. E você, o teu corpo está imantado pelas energias que você transmite, você, alma. Evidentemente, o teu corpo pode ser péssimo, horroroso, certo? Mas você, é como eu falo, por exemplo, em Tuiutaba, eu conheci... Não achava feia, não. Oi? Não achava feia, não. Pois é, justamente, né? Eu senti uma afinidade tão grande por aquela senhora que você conheceu, não é? E ela não tem uma aparência assim maravilhosa, né? Mas a energia que eu senti por aquela senhora foi tremenda, incrível. Essas coisas acontecem. Quer dizer, e muitas vezes isso acontece pelos eventos do passado, não? É isso. E às vezes também a gente encontra pedras pelo caminho, né? E a gente tem que ficar assim como a Valéria. Eu acho que eu conheço a Valéria faz tempo. Tanto é que quando ela me conheceu, ela não queria nada comigo. Sai fora desse cara aqui, esse cara falando desse jeito. Deixa eu... Ah, Deus do céu. Está compreendendo, Ingrid? Está percebendo? A coisa não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. E não é tão lamentável assim. O problema é nós passarmos a entender, a compreender, não é?
por que aquela alma está naquela condição e ajudá-la naquilo que for possível. Não é admitir o erro, como não é admitir o erro dos heterossexuais, que são em maior proporção e cometem muito mais erros. Essa é a realidade dos fatos. Aí a gente tem visto. Não é? E no fundo, passemos a compreender melhor que todos somos bissexuais. Quaresma, mas às vezes a pessoa, por desconhecer o planejamento reencarnatório, por desconhecer todas essas etapas, você vai orientar com relação a isso, a pessoa não aceita. Ah, mas isso é, mas sim. Aí você vai achar uma maneira melhor de lidar com essa pessoa e começar a passar para ela o assunto da melhor forma possível. É difícil, aí cabe àquele que vai tentar passar, não é, a forma ideal de lidar com aquela pessoa, quais palavras eu vou usar, como é que eu vou falar sobre isso, né? Até a modo de você não fazer com que a pessoa fique ofendida. Porque aí pode se ofender. Porque aí a pessoa diz que você é preconceituoso, que você... Pois é. Ele tem que evitar esse tipo de situação, né? Porque tem que respeitar. Você não está respeitando a situação que ela se encontra, você está respeitando aquela alma. Posso me entender? Quer dizer, ela está, de repente, naquela situação, pela situação que ela passou, pelas existências várias que ela teve, né? Mas a partir do momento que ela esteja agindo respeitosamente, não há problema, sem problema nenhum. Se ela está cometendo erros que possam agravar a sua situação, alma, né? Aí então a gente procura alertar a respeito. É muito difícil, né? É difícil, até pela falta de conhecimento que a humanidade ainda tem. A humanidade, inclusive espíritas, é muito problemático tudo isso. É muito problemático. Eu já vi, eu já comentei isso aqui uma vez, estava numa casa espírita e colocaram uma pessoa que era homossexual para fazer a palestra. E ela estava fazendo a palestra. E uma senhora estava dirigindo a reunião. E ela começou a tratar o assunto de uma forma completamente errônea. Essa pessoa que estava dirigindo a reunião tomou a palavra, não deixou mais que esse palestrante falasse e acabou de fazer o assunto da palestra. Quer dizer, naturalmente, essa pessoa que estava fazendo a palestra, não é, estava tomando como base a sua situação para analisar e explicar determinados assuntos. A coisa não funciona assim. Ou para se justificar. Se você tem erros, você não vai alimentar a tua palestra você tentando justificar os erros que você tem. Essas coisas acontecem. Mas também não quer dizer que por a pessoa ser homossexual não possa estar fazendo uma palestra. Certo? Não é por aí. E de repente ele sabe muito mais do que todos aqueles que ali estão. O desafio é maior para o preconceito. Né? Porque ele pode estar numa situação homo, mas está nessa situação homo respeitosamente. E controlando-a. Porque quem não tem que controlar erros? Quem não tem que controlar tendências? Quem não tem? Todos nós temos, não é? Pois é. Ele está controlando uma energia do passado que está bem acentuada. Então ele está ali e controla, e sabe como controlar. E todos nós controlamos erros enormes. Todos nós.
Aí, muitas vezes, nós, héteros, cometemos erros muito mais graves do que o homossexual está cometendo. Essa é a realidade dos fatos. Você é hétero, você vai ali, rouba, furta, não é, maltrata a pessoa, espanca e vai embora daí. E você é hétero, e daí? Comete feminicídio. Pois é. E falar por furtar, hoje eu cheguei aqui, fiz meu trabalho, quando eu fui mexer no livro, furtaram a caneta. Furtaram a nossa caneta. Eu digo, rapaz, e agora? Aí fui lá na frente, peguei uma caneta que eu achei lá em cima de uma mesa lá, e trouxe. Furtaram a caneta. Alguém que esteve aqui furtou a caneta. Aí você foi e furtou lá na frente. Aí eu fui e furtei lá na frente. Ali a caneta. Porque levaram a caneta. E eu sei que a caneta estava ali porque eu fui o último a sair daqui. Dos últimos a sair daqui. Eu estive aqui. Oi? Quando eu estive aqui na Dica, copiar, 2 dias depois, a caneta estava ali. Então vieram depois aqui fazer alguma coisa e levaram a caneta. Estava tudo aberto. Não tinha ninguém. Estava tudo aberto. Aqui estava aberto. E hoje, quando eu cheguei aqui, a luz estava acesa. Essa luz estava acesa. Já não é a primeira vez que eu chego aqui e a luz está acesa. Mas vamos em frente. A luz está acesa no quadro. Vamos em frente. Alguém quer dizer alguma coisa? Bebe água da garganta aí. Oi? Bora a tua garganta com água. É verdade. Não, ainda Não é remédio não, é só água. remédio Não é remédio não, é só água. água. Não está na hora do remédio, é só água. Pelo amor de Deus. Vou obedecer você. Se quiser, depois eu pego mais um pouco de água. Estou ficando rouco, né? Ela disse que foi vieram para o Poxa Pai. Quer fazer alguma pergunta, gente? Vamos em frente, então. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Certo? Vamos em frente. É tudo o que estávamos falando. Esse negócio aqui às vezes falha e eu fico. Sim. É que já está cansado de tanto apertar aqui. A face disso, a individualidade em trânsito, prestemos atenção, da experiência feminina para a masculina, ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, estávamos falando, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. É isso. Tudo que estávamos falando. Não há problema algum a partir do momento que a alma que ali está reencarnada, respeite-se. Respeite-se. Respeite a personalidade que ela se encontra. Porque normalmente ela fez, normalmente não, ela fez um processo reencarnatório. E reparem uma coisa, observem que a maior parte dos homossexuais são pessoas inteligentíssimas. Eu lidei com alguns e sei disso. É verdade. São espíritos com grande conhecimento. Essa é a grande realidade. Então aí está. Não tem como fugir disso. De repente, amanhã, por exemplo, a Ingrid, que hoje está como Ingrid, essa alma que está neste corpo feminino, amanhã reencarna em um corpo masculino. Ela já tem um conhecimento. Então, estamos falando do conhecimento. E então, respeitosamente, ela vai se respeitar naquele corpo.
Primeiro, o respeito é com ela mesma, da alma para com ela própria. Mas ela não vai deixar, como ela teve várias reencarnações femininas, ela não vai deixar de ter os trejeitos, mas não importa, isso não significa nada. Ela não pode deixar de se respeitar naquele corpo que se encontra. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Mas a pressão cultural da sociedade também, a pressão da sociedade, a cultura, desse olhar para esse espírito dessa prova, era uma pressão muito grande socialmente. Você assume, você tem que assumir. Cara, é uma pressão muito grande, você é gay, cara, você não pode ser homem. Aí fica uma pressão absurda. Entendeu? Aí o nível de resistência vai minando, aí encontra héteros viciados, que vicia também o homossexual. Quem é mais responsável? O hétero que viciou ele, ou ele que se deixou levar pela pressão da sociedade? Observe. Vou contar um caso do meu âmbito familiar. Uma tia minha, o marido morreu, desencarnou. Meu tio Henrique, foi a primeira figura que eu vi, eu era garoto, foi a primeira figura que eu vi quando estava deitado, inclusive. Ele desencarnou. Muito bem. E ela, então, resolveu um segundo matrimônio. Nesse segundo matrimônio, ela se apaixonou por um homem, meu tio Arnaldo, figura espetacular. E casou com ele. E ele com tendências todas homossexuais. Inclusive, ela tentou por várias vezes levar ao psicólogo. Imagina, psicólogo material. Ele não ia. Mas era um ser de uma inteligência fabulosa. Ele, inclusive, conhecia milhares de pessoas. Ele tinha um relacionamento enorme. Ele trabalhava, inclusive, naquela época no Banco Português do Brasil. Acho que era assim, acho que esse banco não existe mais. Mas ele tinha todo um comportamento espetacular. Ele procurava ajudar todo mundo. Era homossexual. Ele transmitia isso nas suas ações. Ele transmitia nos seus atos. Você percebia isso. Mas ele agia respeitosamente. Como esposo da minha tia. Minha tia tentou fazer tudo para que pudesse fazer com que ele, inclusive, ter relacionamento, mas ele não se propunha a esse tipo de situação. Vejam como as coisas acontecem. E viveu com ele o tempo todo. Viveu com ele o tempo todo, depois que o meu tio, até os dois desencarnarem. Ele desencarnou primeiro. Então, essas coisas acontecem. Mas você não podia chegar e dizer que condenar ele por nada, porque ele não tinha, o comportamento dele era um comportamento respeitoso, dentro da maneira que ele tinha de agir, e ele não queria se relacionar com ela, de jeito nenhum, não se relacionava. Mas tinha todos trejeitos femininos. Meu tio Arnaldo, querido tio Arnaldo. Essas coisas acontecem. É por aí. Vejam. E casou. Casou. O Quaresma. Aí a gente também vê casos homossexuais que, por não se assumirem naquela condição, ou por pressão, conforme o Maxwell falou, pressão da sociedade, pressão da família, eles vêm até se suicidar. Por isso. Ah, sim, acontece. Acontece. Aí é justamente outro problema, né? É um outro problema, né? É a falta do reconhecimento daquilo que é, daquilo que ele é, não é? É a falta de saber que ele é um espírito que está num sistema de provação, como todos nós, não é? E reconhecer a situação, e principalmente daqueles que fazem a pressão. Esses são piores ainda, que desconhecem a situação
e bota uma pilha no outro. Quer dizer, sério. É difícil. é como você conhecer um ladrão, não é? Botar ele sentado aqui, você é um ladrão, miserável. Não é por aí o caminho. Não é por aí o caminho. Tem que ter misericórdia com os criminosos, está no Evangelho. É uma prova difícil, né? Está no Evangelho. Ali está pega qualquer prova, qualquer encarnação. Você é um infeliz, um miserável. Não é por aí. Não é por aí. Você não está resolvendo o problema, você está piorando o problema. Piorando o problema dele e o teu também. Sim. Porque você está se comprometendo. E às vezes essa pessoa é tão homossexual quanto o outro. E ele, por não se assumir, Pois é. coloca o outro numa situação nessas condições. O problema é muito sério. Você ainda tem alguma dúvida? Não. Mas se você tiver alguma dúvida, fale. Viu? Não se reclame. Fale, porque senão eu vou desconfiar que você é homem. Sai fora. Eu já fiquei preocupado, se não tem reencarnação, eu não ser homem. Vou ficar sem os meus perfumes, sem meu batom. Roberto, eu tenho um livro da Joana de Eu já Anjos, estou preocupada. o livro da Joana de Anjos, Ah, que fala sobre animos e animas. ah. Já escutou essa expressão da Joana de Anjos? Sim, 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 já vi. E ela afirma categoricamente que Jesus é um espírito tão evoluído que ele tem tanto essa força feminina quanto a força masculina dentro dele e é capaz de entender todas as almas por essa força íntima que ele tem. E quando você está ainda no animus ou na animus, existe uma necessidade natural da alma de buscar as energias que ele não tem. Então, os espíritos que fazem essa busca como alma ainda é deficiência natural do espírito estar a caminho dessa busca. Mas eu achei essa expressão anima e anima maravilhoso. Mas é justamente o que nós estamos fazendo. Buscar no outro ser a energia que está naquele ser que me sustenta. E essa energia animus masculina sustenta ela. E às vezes você precisa nem se tocar. Nem se toca. Nem tem relação sexual. E mesmo assim, esse amor existe uma força imensa. Esse que é o amor de alma. Alma gêmea da minha alma. Esse potencial é que nós estamos desenvolvendo. Amar sem tocar. É nessa condição que nós estamos caminhando. Mas somos materialistas. Isso se chama... Para amar tem que tocar, para amar tem que... Sabe? Isso se chama individualização. Tem que ser dono da outra. É isso que é individualização. É esse caminho. Eu achei essa expressão da Joana. A individualização, o que é? É você se tornar plenamente alma. Acabou. Você se individualizou. Você se individualizou. Significa dizer, você é isto. Não é mais aquilo nem aquilo outro. E o teu pensamento é comum ao mundo em geral. Esse teu tio Henrique amava tanto, né, que se propôs a ficar com uma outra alma. Perfeitamente. E essa alma não entendeu esse amor de alma. E tratava maravilhosamente bem. Era melhor tratar bem com respeito do que ser hétero e dar pancada nela. E tratava maravilhosamente bem. E agradava de tudo quanto era maneira. Quem é o marido melhor do que Impressionante. né? Impressionante. Ele fazia coisas, ele buscava coisas. Eu já escutei assim, ó, já escutei isso, olha só aí, já escutei isso de uma pessoa. O marido lavava a louça, fazia comida, fazia tudo dedicado. Aí ela falou, vou ficar com esse não, que ele é educadinho demais pro meu gosto. Você separou. Fazer o quê, né? Era higiênico, ela limpava a casa toda, cuidadoso com tudo. Aí falou assim, não quero esse cara não, ele é educadinho demais pro meu gosto. Imagina isso. Aí você pega um bruto que Quer apanhar. Vamos lá? Obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito, no renascimento entre os homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. Bom. A Ingrid está com receio de na próxima ser como homem.
Ah, Eu já percebi. vou deixar meus perfumes, meus Batom, olha aí. É por isso que você tem que fugir dessa materialidade agora. Né? Aproveitando. Aliás, tem muito homem usando brinco aí, lembra por aí? Tem um senador da República chamado Contarato, um senador da República, ele é homossexual, usa brinco. E quando os héteros vêm falar da homossexualidade dele, recebem uma lição moral de alto nível. Pois é, de ser aí é que inteligente, que cala a boca dos héteros. Aí é que tá. Foi assim, maravilhoso Contarato. E ele, assim, uma inteligência, sabe? Ele cala moralmente o outro de uma forma assim, sabe? Ele É um tapa sem. Ainda bem que eu já consegui sair disso tudo. Eu fui fazer a ressonância magnética, né? E quando chega lá, pergunta, né, se você tem. Eu digo, querida, eu não tenho nada de metal, não tenho tatuagem, não tenho nada. Pode ver. É o corpo que está aqui, é liso, é o corpo liso. Realmente eu não tenho, eu nunca tive essas tendências de usar cordão, usar tatuagem, brinco, anel, nunca tive. A única coisa que eu uso é o relógio, vou tirar o relógio. Você é um hétero assumido. Não, porque eu já aprendi que nada disso tem valor, não é por aí o caminho. Não, então não tenho, porque não preciso disso. Tem pessoas que precisam, né? Ainda dessas indumentárias, eu não. Aproveitando o que o Max falou, há muitos anos atrás eu vi um filme que eu adorei. Era assim. Opa, muitos anos atrás, preste atenção. O nome do filme era Cocum. Oi? O nome do filme era Cocum. Então eles eram outros seres vindos de outro planeta. É só que eles interagiam entre eles, assim, eles não tinham contato físico. Era só troca de energia. Era muito legal. Acho que é o futuro que nos aguarda. Pois é. Mas saiba que você troca energia com todos que você se relaciona. Sim, todos nós trocamos essa energia. O que falávamos ainda há pouco ali. Conversávamos sobre isso. Sim, não mas eu estou falando assim em relação à questão as almas muito afins, sem haver o contato desnecessário físico. É só aquela troca energética. Eu acho que até no futuro a gestação provavelmente deverá ser. Não, a comunicação é toda. Esse tipo de movimento de alma para alma. Via pensamento para lá, pensamento para cá. Esse tipo de movimento de alma para alma, na atualidade chama de amizade colorida. Todas as cores. Amizade colorida por aqui é outra coisa. Amizade colorida por aqui é outra coisa. No planeta Terra é outra coisa. Aí é problemático. Né? Aí fica negra. É colorida só nas palavras, ela é negra. É um problema sério. Certo aqui? Algo mais? Vamos em frente. O homem que abusou das faculdades. Agora que entra o processo. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas, com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino. E uma coisa aí, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que ajuda de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. Perceberam? Também tem esse problema. Você foi um destruidor de lares, ocupando um corpo masculino. Saiu por aí tentando abraçar as mulheres casadas e vários homens. Aí você vem depois num corpo feminino para tentar um processo regenerativo e compreender o que você fez. E aí? Alguém se movimentou quando eu falei isso? Foi a Ingrid. Foi.
Você tem esse sentimento? Você já foi uma destruidora de lares? Não sei. Eu Eu só sei que o meu futuro é que eu tô, se for masculino, é que eu tô meio receosa. E, ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam aos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico e investimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a preservarem sem maiores dificuldades os objetivos que abraçam. Perceberam? Missionários. É isso. Beleza? A ideia do padre era exatamente essa, sabia? No início, celibatário, era exatamente isso. Um espírito com missão de construir família, para poder, não de construir família consanguínea, para abraçar uma família da comunidade toda, a missão dele no corpo do celestial. Mas só que distorce. Percebeu, Ingrid? Está bem explícito, não? Está bem explícito. Não precisa nenhum comentário maior. Aqui está feito. Então, quem sabe, Maxwell, que está falando tanto, de repente, está numa condição dessa. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Vou dizer uma coisa para você De repente, eu também. Vou dizer uma coisa sinceramente para você. Quando você conhece a doutrina espírita em profundidade, você não tem mais sexo. Porque o amor é um amor independente de você tocar ou não tocar. A doutrina espírita não é controvérsia não. Se você estuda a doutrina espírita, você chega a um estágio teu, por exemplo, 75 anos de idade que eu tenho, não é? Então você chega a uma condição de que você não consegue domar essas tendências por amor a você mesmo e por amor à humanidade. Então é natural que isso aconteça. Não me sinto constrangido com isso. Até me arrependo de ser hétero de maneira violenta em encarnações passadas. Há controvérsia. Não tem controvérsia não. Quem estuda a doutrina espírita é se ensina ou não. Não tem controvérsia. Não tem não. Eu acho que não tem. Tem controvérsia? Você concorda com ele? Que tem controvérsia do que eu falei? Aí eu tenho que perguntar a ele. Não, você fica ali na frente. Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito? Alguma dúvida que a gente possa, de repente, tentar discutir por aqui? Não, né? Está bem explícito, né? No fundo, isso é uma normalidade. Dentro do nível espiritual que nos encontramos. Dentro do nível espiritual que nos encontramos, isso é algo que torna corriqueiro. Não tem novidade. Tanto é que há alguns anos atrás, não é? Eu falei, a Joana, através de Nivaldo, nos avisou que iriam reencarnar muitos. E aí estão. Diga, Alberto. Vamos lá, nessa posição que o Max colocou, né? No caso que ele falou dele ali, que ele hoje, com 75 anos, que ele não vê mais a vida assim como um ato sexual. Isso você quer dizer ou não? Foi, né? Você não pode mais o lado do amor. Você pode amar sem tocar. Sem tocar. Digamos assim, um casal, digamos que eu vou falar sobre eu e minha esposa. Eu tenho 40, vou fazer 47 anos. Minha esposa, ela tem 40 e vai fazer 43. Nesse caso, eu ter um ato sexual com a minha esposa, eu estou errado? Não. Senão você não vai ser avô para você. Não vai. Vai ter
ter alegria de ser avô, velho. A maior alegria do mundo é ser avô. Errado seria eu pegar a mulher do meu vizinho lá Se os casais não tivessem ato sexual, não ia a humanidade acabar a humanidade, não ia ser ninguém por aí. Embora o amor não seja para minha esposa, o meu lado sexual não é problema, né? Sim. Sem problema algum. Sem problema algum. Não precisa falar os muros que você já pulou. Esse que fica difícil, esse que não pode. Passado é passado. Justamente. Quem acha que a vida de casal é só sexual, né? E não é bem assim, né? Os dois caminham juntos, quanto a vida sexual, não tem, entendeu? Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova, não deixa de ser uma faixa de prova. Eu não sou conjunto de prova, ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. É isso aí. A intimidade, ninguém sabe a intimidade. Seja você, Maxwell, homo ou hétero, o que vale é o teu comportamento. É a tua forma de agir dentro daquela condição que você se encontra, porque pode ser uma experiência ou uma aprovação. Ali. Ou de experiência. Qual o objetivo moral de nós estarmos encarnados nessa ou naquela situação? Pois é. Saber o que É a moralidade. É a moralidade. É você trabalhar a moralidade em uma situação ou em outra. Oi? Ah, sim, o remédio. A pílula. Essa pílula aqui. Pílula do coração. Essa pílula do coração, realmente. Essa pílula é para angina. O médico que me receitou esse remédio, de repente, na última consulta que eu tive com ele, já faz tempo, Já era uma mulher assim. ele disse assim: eu vou parar com esse remédio. Então tá bom, eu vou tirar. Aí passou, nós conversamos, quando chegou já no finalzinho, o atendimento disse: não, você vai continuar com o remédio. A espiritualidade funciona. E os meus amigos espirituais depois me confirmaram essa verdade. E esse remédio daqui tem sido um dos remédios mais importantes que eu tenho tomado. Nós já tínhamos desencarnado. São 2 pílulas por dia. Eu tomo essa agora e tomo outra à noite quando vou deitar. E parei de sentir um estremelique que eu sentia aqui. Eu sentia de vez em quando um estremelique aqui, um negócio. Eu falei com o doutor. Aí veio esse remédio. Muito bem. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Você não tem dúvida nenhuma? Se alguém conversar com você sobre homossexualidade, você já sabe o que acontece. Acabou a dúvida. E se tiver algum fiozinho, diga. A hora é agora. É, diga. Dentro do contexto que nós vivemos, ainda é muito natural tudo isso. Certo? Ainda tem muita normalidade dentro do contexto que nós vivemos. É porque a gente vê tanto na Porque, veja, como é uma normalidade, porque muitos encarnos para a experiência. Pedem para reencarnar como tal. Para condicionarem uma segunda condição psicológica, como vimos aqui. Por terem reencarnado em um corpo diferente por muitos anos seguidos.
mas a própria mídia de si, ela faz uma pressão muito grande nessa questão de que você tem que assumir, envolve a sociedade nesse engodo, né? De uma forma que aquilo passa a ser natural, quer dizer, a mentira passa a ser uma coisa natural. Pois é, mas a humanidade ainda vive mais das mentiras do que das verdades. É por isso que quase, praticamente 99% vai para lá, tinha presídio. É por isso. E isso foi informado. E não é de agora. É só falar com o nosso irmão Zacarias. Eu qualquer dia vou mandar o Zacarias se materializar aqui. Digo, Zacarias, vem, para ele falar. Então, nós espíritas, e já sabemos do processo, passemos a nos cuidar. Porque quem não se cuidar vai para o exílio mesmo. Não tem jeito. Isso é uma condição essencial para a evolução da alma. Não tem como. Não é castigo. Aquele que se diz espírita, mas está bem mais ligado à materialidade do que à espiritualidade, vai para lá, para o exílio. Não tem como. É por isso o grande percentual. É por isso que Quiron é não sei quantas vezes maior do que a Terra. Já está cheio lá, já está cheio. Até vai ser bom, porque a pessoa vai encontrar de outro mundo. Opa, você veio da onde? Eu não vim da Terra. Você veio da onde? Eu vim do Xixilim. Sei lá. Eu vim lá do discípulo de Jesus, da casa espírita. Eu também. É sério. A coisa é séria. A coisa é mais séria do que a própria seriedade que nós utilizamos. Porque não tem uma palavra maior que essa que nós conhecemos. É muito sério. E quem lê doutrina espírita sabe. Não é pouca a quantidade de espíritas que se vem atormentado quando partem. Mas por que está me acontecendo isso? Eu era espírita, e daí? E daí? Qual é o teu problema? Você era espírita, o que você fez com a doutrina? Pois é, por isso mesmo. Mas às vezes é até uma oportunidade que o espírito está tendo de estar numa situação dessa, uma nova oportunidade. É isso aí. Tem que encarar dessa forma, não como um castigo. Obrigada. Não, mas eu conheço o Evangelho. Tudo bem, você conhece, mas você tem se esforçado por aplicá-lo na tua vida? Aí é que está o grande detalhe. Você sabe o que é usar o materialismo? Eu sei. E você tem procurado fugir disto? Aí é que está o grande detalhe. Eu conheço espíritas, eu não estou falando porque me disseram, não. Eu conheço espíritas que estão bem ligados à materialidade e se dizem para mim que eu sou espírita. Não sou espírita. Eu não, porque eu digo, dá vontade de dizer, você está se enganando a si próprio. Eu não falo porque o cara se espanta, eu não posso mais conversar com ele. Se torna pior do que aquele que não conhece, né? Porque quem conhece sabe qual caminho vai seguir. O que não conhece, o que não procura conhecer, se você sabe que mergulhando em alto mar, se você não sabe nadar, ou até mesmo sabendo nadar em alto mar, você está se arriscado a se afogar, né? Então você não mergulha. Não é isso? Pois é. Mas tem espírita que mergulha. Eu vejo a opção deles mergulhando. E tem que tomar cuidado. Porque se você falar isso para eles, você nunca mais os vê, que eles falam de você. E ainda vão dizer que você está obsidiado. Que você está falando que não devia. É assim que eles funcionam. Eu já conheço isso tudo. Veja, nessa encarnação, há 83 anos praticamente, eu lido com essas pessoas. E passei a lidar com elas ainda pequenininho. Eu ouvia tudo, me lembro de coisas que eu ouvia. Aí é que está o grande problema. E o pior não é que eu ouvia coisas quando pequenininho, fui crescendo ouvindo. É porque na encarnação passada eu também já ouvia. Aí é que está o grande detalhe. Eu me recordo disso. E eu sei disso. E eu tive uma professora. Eu tive uma professora na encarnação passada que me ensinou muita coisa.
E eu hoje procuro ficar firme nisso. Eu tive um patrão, como se fala no ditado popular, que me levou para a doutrina espírita, né? E nessa casa espírita, eu me lembro bem, aprendi muita coisa. Não só aprendi, como vi acontecendo e como tive que fazer também. Então tudo isso me dá uma estrutura que nessa encarnação, quando eu despertei mais profundamente, eu digo, opa, peraí, eu não quero ir para lá. E trabalhei mais profundamente comigo mesmo. E trabalhei profundamente comigo mesmo de forma severa. Sabe o que é você ser severo com você? É o que tem que acontecer. Porque senão você vai. E está cheio. Você tem que ser severo. E a partir do momento que você se torna severo com você mesmo, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Aqueles amiguinhos que estão por aí desencarnados, que querem te atormentar, eles fogem de você, porque sabem que não vai ter espaço. Que se aproximarem muito de você, daqui a pouco, alguém te pega. Alguém te pega. Alguém os pega. Então eles não se aproximam. Porque você já começa a emanar esse tipo de energia. E não adianta. Não vem mesmo. Você fica até pedindo que eles se aproximem para poder ajudá-los. Mas ele, não, vou aproximar desse cara não. Vou sair fora. É assim que funciona. É assim que funciona. E cada vez mais, quando isso acontece, você se firma mais e torna-se mais convicto. E quando você fala, certo? Quando você fala, quando você imprime realmente verdade. Essa é a realidade dos fatos. Não tem como fugir disso. Muito bem. Alguém quer dizer alguma coisa sobre isso que aí está? Porque terminou. Tudo isso está no livro Vida e Sexo de Emmanuel. Quem quiser ver ou refletir mais um pouco profundamente, é só procurar Vida e Sexo. Entra na internet e faz download, porque tem na internet também. Né? Porque tudo que está aqui eu copiei da internet, claro, mas foi lá eu copiei. Né? Esse livro está na internet sem problema. Ok? Então é isso. Agora, nós temos meia hora. Aqui, ajudai-nos. Isso aí é com um moço chamado Maxwell. Agora? Agora, não depois. Depois pode não dar mais tempo. Agora, vírgula, não depois. Posso ser descalço? É problema teu. Aí não é um problema meu. Então vamos lá. Aqui está. Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pensou que ia fugir dessa. Todos nós já passamos por esse capítulo, mas agora, amadurecido com o processo do professor Eurico de Barçaluf sobre educação do espírito, e nós agora nos entendemos como espírito que somos, e Jesus veio para educar almas. Nós agora vamos ter uma visão diferente desse capítulo, porque já conhecemos o nosso processo reencarnatório, já sabemos da lei de causa e efeito, não analisamos, como foi tratado agora na primeira parte, sobre a questão só dos efeitos, mas saber as causas. Né? O que nos levou, a causa que nos levou a certo tipo de comportamento, que nos leva a ficar na melancolia, a entrar na tristeza, e esse tipo de desejar por termos a prova do próximo, já que nós já conhecemos muitos que defendem a eutanásia, por exemplo, né? A gente estou falando disso, não é eutanásia. Aquele que está sofrendo, tu vê um ente querido teu passando muita dificuldade, muita dor, até o próprio ente querido pedir para que você dê um remédio a ele, para ele poder morrer, né, desencarnar, e você ficar condoído, e aí você dá o remédio para essa pessoa. Eu conheço um caso de um casal
que o senhor tinha assim, um hábito de comer aquela feijoada, né? Gostosa, sempre comeu a feijoada, mas o médico proibiu. A feijoada foi um dos alimentos que ele ingeria que dava muita gordura no corpo e trazia doença. A consequência da doença dele é exatamente do excesso de alimento. Então já estava no finalzinho. Aí ele chegou para a esposa dele: poxa, meu amor, eu já estou morrendo mesmo, né? Já estou no final. Aquela feijoada gostosa. Da feijoada para fazer a eutanásia. Rapaz, faz aquela feijoada que só você sabe fazer. E chorava pedindo a feijoada. Chorava, implorava. E ela naquela dúvida, sigo o médico ou atendo, e ela acabou atendendo a súplica. Ela não sabia que estava cometendo a eutanásia, não é? Mas ela tinha na mente dela o que era certo e o que era errado. O que o médico falou, não podia fazer, ela tinha que seguir, e aquilo que o espírito que estava sob a tutela dela implorava para que ela fizesse aquela feijoada suculenta, com tudo que tem direito, né? Rabo de porco, perna de porco, cabeça do porco, tudo estava dentro da feijoada. E aí o que aconteceu? Ele teve uma desencarnação fora do tempo que ele deveria ficar para poder estar encarnado. O que a espiritualidade vai dizer para a gente, nesse tema aí principalmente, que nós devemos ficar até o último segundo. Porque o último segundo de encarnado é o momento que você tem, às vezes, para se arrepender. E esse arrependimento no finalzinho é que vai levar esse sentimento contigo. Porque o que a gente sente nos minutos finais da desencarnação são esses sentimentos que vão nos impregnar com o espírito. Percebeu? Então, se você está impregnado de um sentimento de cumprir dever, um sentimento de se arrepender, você faz um balanço. Né? Quem está perto da morte, rapidinho começa a ver o passado, não acontece isso, naturalmente? Vem o passado todo na tua mente, para você fazer uma revisão daquilo que você considera que você não fez certo, para você se arrepender e pedir perdão a Deus. E esse perdão feito de maneira sincera, em que você abre o seu coração, você despeja no fluido cósmico universal aquelas energias nocivas, em que o tratamento que vai ser feito é um tratamento da sinceridade daquilo que você joga como energia de arrependimento. Percebeu? E quando nós jogamos uma energia de arrependimento sincero, aquilo se desfaz, porque é da lei que o amor cobre os nossos equívocos, desde que seja um arrependimento sincero. Agora, esse nível de sinceridade ele é individual. Não é? Meu nível de sinceridade como indivíduo é único por aquilo que eu já sei, por isso que a doutrina espírita é importante. Porque ela libera de você um conhecimento. E um conhecimento que não é novo, um conhecimento que já está dentro de nós. Por exemplo, Roberto está há pouco tempo conosco. Mas nota-se que ele tem, não Roberto Paredes, mas Roberto nome? É Roberto Então, você traz já um certo conhecimento que as coisas não são muito estranhas para você, senão você não permaneceria nessa sala. Ainda mais com o Roberto fazendo palestra. Se você ficou, é porque você é espírita mesmo. Então, o que acontece? O que acontece? Nós temos que ter em mente, como espíritos, que existem leis que estão a nosso favor, mesmo no presente da expressão. Existem sentimentos inatos em cada um de nós que eles precisam ser colocados e fazer. Vamos colocar em prática. Colocar em prática não é atitude exterior para você convencer o outro de que aquilo é melhor. Você tem que entender isso. Vamos colocar em prática. Colocar em prática é você mostrar uma tendência na prática material para convencer alguém, mas no teu íntimo você não tem. Então isso é farisaísmo. Então praticar, o espírito, que não é o corpo que pratica, o espírito que pratica, depois que ele tem conhecimento, ele emana esse conhecimento a nível de arrependimento. Aí você fala assim, eu estou nos minutos finais da minha vida no corpo. Agora eu tenho uma oportunidade por conhecer, agora emitir uma energia de arrependimento. E esse arrependimento sincero é o que vai valer para você sair bem do corpo. Entendeu? Então, quando você
tem esse carinho, esse amor material, você faz igual a senhora fez, dá a feijoada. Mas se você conhece a doutrina espírita, você não dá. Pode implorar, pode pedir, porque depois o Espírito vai te agradecer por você não ter atendido uma tendência dele que provocou a saída do corpo. Por isso que essa pergunta, a gente teve qual momento que a gente tem que atenuar, né? Aquele momento final, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Porque tem momentos que você pode fazer um esforço para diminuir a aprovação das pessoas. E aí a doutrina espírita que vai dizer qual é esse momento que você tem que se esforçar para ter uma prova e de que forma ela é feita de espírito para espírito e não de corpo para corpo. Porque você está abrangendo o teu conhecimento para auxiliar como se deve auxiliar. Acho que é para cá, né? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, análise à luz do século XXI. Quer dizer, estamos trazendo, junto com o professor Victor Barçanus, um método. Nós conversamos na Casa Espírita sobre isso ontem, porque nós participamos dos 3 dias de encontro de carnaval, né, durante a parte da manhã. Então, tinha pessoas que faziam perguntas que você via nitidamente que ainda estava dentro do Velho Testamento, querendo falar de doutrina espírita, lembrando o Velho Testamento. Aí eu falei, você está com o método ainda de Moisés. Nós estamos no século XXI. E o método de entendimento da doutrina espírita não é mais do que o de Moisés. Se você não entrar na casa espírita, não zerar o teu passado como espírito, e entrar realmente agora com uma humildade de que tudo que eu aprendi até hoje está fazendo que eu repita muitas reencarnações equivocadas, eu tenho que zerar. Não me serviu de nada tudo que eu aprendi. Agora Jesus vai me dar um ensinamento que é a boa nova, um ensinamento real através da imortalidade e nosso comportamento como espírito imortal. Correto? Você está retornando. Aí. Aqui. Livro dos Espíritos, referente aos itens. Deve-se-á por termos a prova do próximo? Então, os Espíritos vão responder para a gente que momentos deve acontecer. Vamos lá? Caraca. Você está retornando. 341. A incerteza em que se acha quanto à eventualidade do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida é, para o espírito, uma causa de ansiedade antes da sua encarnação. Entendemos a pergunta? Porque para entender a resposta, tem que entender a pergunta. Se você não entender a pergunta, você não vai conseguir entender a resposta. E às vezes a pergunta é mais inteligente do que a resposta. Por isso que não era qualquer espírito que respondia a Kardec. Porque para responder Kardec, tinha que saber responder. Porque se não soubesse, ele recusava as respostas. Então está lá. A incerteza em que se acha quanto à eventualidade do seu triunfo, você vai encarnar. Aí você está na incerteza se você vai ter triunfo naquele propósito que você fez como espírito reencarnado. Será que eu vou conseguir passar? Você está na incerteza, não é isso? E do seu triunfo nas provas, que vai suportar na vida, é para o espírito uma causa de ansiedade antes de sua encarnação? Vai existir ansiedade na nossa parte? Será que eu vou conseguir? Será que aqueles espíritos que vêm comigo, do meu lado, para me ajudar, o meu anjo guarda, eu vou receber essa ajuda para vencer? Existe uma ansiedade relativa. Agora os espíritos vão dizer de uma ansiedade muito grande, pois as provas da sua existência retardarão ou farão avançar conforme se tiver bem ou mal suportado. Quer dizer, você pode, nessa prova, ter essa resistência, né, que você vai colocar em prova, se você vai ter bom resultado ou você vai ter um mau resultado. Correto?
deu uma ansiedade muito grande. Eu acredito que seja. Você fala, caramba, eu vou reencarnar como meu irmão, né? Alguém que me matou, um criminoso. Eu vou encarnar como meu pai, alguém que destruiu a minha vida. Será que eu vou conseguir amá-lo como pai? Fica essa ansiedade, não é? E essa ansiedade pôs à prova da sua existência, ou você vai retardar, né? Ou fará avançar conforme se estiver bem ou mal suportado. E como que você vai adquirir essa suportação, essa resignação ativa? Como é que você vai lidar com essa situação? Perante uma reencarnação dificílima como essa. E nós sabemos que o processo de purificação, os lares são construídos, os lares são construídos, muitas das vezes, numa situação de animosidade, de encrenca de encarnações passadas, que nós estamos com medo de não dar conta. Agora, para você levar essa prova bem ou mal, vai depender do seu conhecimento, mas muito também das ideias inatas que você traz, da proposta de conhecimento, da dificuldade daquela encarnação. Porque se as leis estão gravadas na nossa consciência, e se nós as criamos como dever, como renúncia, como sacrifício, essas tendências, essas ideias inatas vão surgir na hora certa. Como que vai surgir? Na hora que nós fazemos a súplica, na nossa intimidade, pedindo, Senhor, está difícil essa prova. Está havendo um desentendimento muito grande. Ou meu pai vai me matar, eu vou matar ele. Está difícil de chegar nesse termo. Aí nós fazemos as nossas súplicas e nós perguntamos, a chave é essa. Nós, espíritos, perguntamos, não o corpo, por que, Senhor, está acontecendo isso? Qual é a parte que me cabe para me poder resolver a situação? Às vezes você não é nem espírita, não tem nem religião nenhuma. Mas você trabalha na tua intimidade esse nível de resistência. Através das súplicas, dobrar o joelho espiritualmente e pedir socorro. O que vai acontecer? Os espíritos, principalmente o anjo guarda, o espírito protetor, que fez o planejamento reencarnatório contigo, vai fazer que através, às vezes, de um sonho, para você descansa o teu corpo, você sai como espírito do corpo, você tem esse reencontro novamente. O teu pai é trazido, esse espírito do teu pai. Aí começa a conversar. Vamos resolver isso. Temos que dar um basta, não podemos levar isso para outra encarnação. Porque lá é falado sobre reencarnação, lei de causa e efeito, porque são leis naturais. Não são leis de religião. Não é lei do espiritismo, não é lei do catolicismo. São leis naturais. E aí, nesses diálogos que nós temos, nós viemos com uma fortaleza moral para ter esse enfrentamento. Não vai deixar de acontecer, mas nós já temos um nível de resistência. Percebeu? E nós não sabemos usar essa humildade de reconhecer que entre eu e ele, de repente, com certeza eu sou o algoz. E esse tipo de comportamento de humildade faz com que esse relacionamento volte a ter um grau de suporte. Vamos deixar de brigar? Não, João. Vamos deixar de nos entender, mas aquela vontade de esgoelar, aquela vontade de matar, ela não vai acontecer mais. Com certeza. Porque nós temos essa proposta íntima de ter esse compromisso. A ansiedade do planejamento existe. Mas essa ansiedade, ela começa a ter um tom, um processo de força diminuída a partir da nossa humildade, de reconhecermos e sabermos fazer as nossas súplicas. E isso qualquer religião ensina. Ser humilde e suplicar a Deus o entendimento daquilo que está acontecendo. Tem que perguntar, não é possível, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, por que esse antagonismo, essa atividade, eu não posso abrir a boca que irrita o outro. Eu não posso falar uma palavra que tem um tom de agressividade. Não é? Às vezes você nem abriu a boca, já chegou. Ih, cara, não chegou fulano. Meu Deus do céu. O clima vai ficar pesado. Fulano chegou. Mas por que isso? Eu nem abri a boca. Então nós carregamos as nossas energias que precisam ser modificadas. Se ele não modificar dele, você modifica a sua para você criar uma blindagem
para que essas energias não te atinjam, não te deprimam, porque você fica deprimido. Imagine você, nós estamos estudando sobre a família, né? O CES faz a proposta, no dia de carnaval, estudar sobre a família, só a família, né? Encontro Estadual da Família Espírita no Estado do Rio de Janeiro. Todas as instituições do Rio de Janeiro, uma delas fazem parte do ENEF. Para ter esse entendimento, para você ter força moral para lidar com essas situações. Porque diz lá que muitas vezes no Evangelho fala, você faça por muitas provas de dores materiais, você suporta agressão, você suporta muitas coisas. Agora de fora na rua, você passa por dificuldade imensa. Mas a prova mais difícil é você sofrer ingratidão dentro do mundo. Você criar um filho com todo amor e todo, mas depois ele ficar adulto, adolescente, ele começar a te odiar, começar a te maltratar. Isso é uma dor, não tem dor moral maior do que o desentendimento de você querer fazer o melhor e eles fazem uma leitura tua como você era no passado e não conseguem te ver como você está tentando ser no presente. E esse maltrato faz você falar assim, é uma dor moral que ninguém percebe. Você está bem fisicamente, você não tem câncer, você não tem doença nenhuma física, mas a doença moral é pior. Porque você conviver debaixo do mesmo teto com a mesma pessoa, ingratidão no Evangelho, ingratidão dos filhos. E não se iludam. Vamos sofrer essas ingratidões. Vamos sofrer assim, mas por que, meu Deus? A minha mãe, saiu de mim. De dentro de mim esse ser, subou do meu sangue, alimentou-se de mim, no entanto, olha para mim com esse ódio, com esse ressentimento, dói. É uma dor insuportável. Então, nesse processo, a gente tem que ter essa ansiedade. Ansiedade é uma coisa, agora medo é outra coisa. Medo é o inibidor de você tomar uma decisão, ter uma ação. Ansiedade, quando você é controlada, até certo ponto você se posicionando. Você não dá um passo, como ele falou, né? Não mergulhe em água profunda, você não sabe nadar. Você vai até onde você pode. Então a ansiedade, de uma certa forma, ela te educa. Quer falar, Valéria, alguma coisa? Não. Eu estava pensando assim, que às vezes a pessoa vem numa família difícil, mas, né, ela encontra pessoas que às vezes vai dar aconselhamentos para que ela ajude a ela a suportar determinadas situações. Assim, a gente sempre fala isso, né? A gente estava estudando antes, lemos uma página do livro Boa Nova, até se vocês puderem ler toda a obra da Boa Nova, o livro Boa Nova, está lá no capítulo 7, a luta contra o mal. Não sei se vocês já leram essa página, leem. Todo espírita tem que ler essa página. Capítulo 7, Boa Nova, a luta contra o mal. E tem lá, Tadeu, quando Jesus tirava essas pessoas, expulsava demônio, Tadeu ficava encantado. Tadeu olhava para Jesus assim e falava, meu Deus, que poder de amor é esse? Ele ficava vislumbrado, Jesus com uma ordem, com uma posição moral, fazia com que o obsessor desistisse daquele assédio. E para Jesus isso era uma coisa natural. E numa das ausências de Jesus, numa das viagens que ele fez, foi colocado na frente de Tadeu o espírito com processo obsessivo de subjugação. E ele tentou, com o método dele, fazer com que aquele espírito saísse daquele corpo. Não conseguiu. E ele fica muito decepcionado com aquilo. E vai inquirir Jesus por que ele não conseguiu. Aí Jesus vai explicar para a gente que ele fez o convite para os aflitos, para os de boa vontade e para os doentes. Ele não fez o convite da Boa Nova para os maus. Porque os maus são os pseudo-sábios. Não adianta você querer convencer com palavras, com um argumento, porque ele contra-argumento, porque a sua atmosfera moral não tem autoridade, porque ele vê o mal em você também e justifica o mal dele pelo mal que você tem. Então Jesus não tem essa autoridade, porque o mal já não reside mais em Jesus. Então, na reunião de desobsessão, por exemplo, quando nós vamos conversar com o espírito que está no processo difícil, você vê cheio de filosofia conversando com ele. O espírito não quer escutar filosofia, ele quer resolver o problema.
Entendeu? Então Jesus diz que é muito difícil convencer o mal a mudar de ideia, com palavras, com filosofia, mas sim com vibração de autoridade moral que só Jesus tem no planeta Terra para isso. Nem eu, nem o Roberto, ninguém tem autoridade moral como Jesus tem para poder fazer as modificações. Por isso que a doutrina espírita é Jesus puro. Porque quem está falando é Jesus, através dos seus espíritos prepostos. Então, por isso que a gente lê e estuda, aqui não está falando do Roberto, nem do Maxwell, está falando dos espíritos. E este é a autoridade para isso. Então, Jesus falou assim, eu não convidei os maus para fazer parte do reino, mas também não fecho a porta se eles quiserem vir até ele. Então, se os obsessores obsessores foram até ele vai ajudar. Agora, se não quiser, só o tempo e as reencarnações que vão fazer se tornar espírito melhor. Porque ninguém muda. Para o nosso livre-arbítrio. Então, a luta contra o mal é uma luta de que você... Não é só o mal. O mal em si, né? A leitura, por exemplo, falando agora do homossexualismo, quanto a sociedade faz um contorno da situação que não faz com que você se ressignifique. Que não faz um aconselhamento de ressignificação, faz de conivência com uma coisa que você sabe que está errada. Então, a doutrina espírita não é a doutrina conivente. Ela é... Esse já a pergunta é 390 mesmo? 399? 399. Essa aí. Sendo as vicissitudes da vida corpórea expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas para o futuro, segue-se que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir o gênero da existência anterior. Olha que pergunta sábia, né? Pelas nossas tendências, pelos aqueles nossos hábitos, pelos nossos vícios, você pode ter uma noção da encarnação passada? Não é isso? Pode apertar o botãozinho. Muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo que pecou. A gente tem que também dar uma ressignificada nessa palavra pecou, tá? A gente tem que atualizar essa palavra pecou também. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. Sensacional. Lei de causa e efeito, que a gente conversa tanto, né? Eu vou ter que passar exatamente por aquilo que eu estava conversando lá no grupo. A lei de olho por olho, dente por dente é de Moisés. Não é? Então a reencarnação vista olho por dente, você pagou, você pagar, você pagar, isso não é uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provas, porque passa o espírito, tanto se refere ao futuro quanto ao passado. Imagina, a gente só estava olhando isso quanto ao passado, mas não estava olhando essa prova para o futuro. A gente tem que olhar as provas hoje, com o esquecimento do passado, para no futuro você vir melhor. Então, se você errou no passado e você está no presente, através do ensinamento de Jesus, para viver um futuro melhor, cabe a você agora educar as suas tendências, ressignificar aquilo que você traz como ideia inata, como instinto. E quando o Espírito educa esse instinto, que fez ele voltar ao passado, ele vai agora, no presente, tomar atitudes concernente à proposta dele de uma vida melhor, porque agora nós sabemos. E qual é a lição que Jesus dá nesse processo? Nós devemos colocar o nosso amor em ação, que é a palavra caridade. Porque quando você usa de caridade, primeiro para com você, quando você ama você mesmo, você tem condição de amar o outro, ser caridoso para com o outro, com as atitudes do outro, e com isso você tem um fortalecimento moral para atrair amizades desencarnadas e encarnadas, que já acabou?
comecei, já está no relógio aqui. Vai ficar para a semana que vem. Sim? Pode ser mais uma só? De repente a mozinha que acaba. Não, termina aí. Começa. Essa outra. Não, eu digo não, termina aí, deixa a outra para a próxima semana. É? Então vamos repetir. A resposta, muito frequentemente, podemos, né, fazer. Pois cada um é punido naquilo que pecou. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. Muito bom. As tendências instintivas são um indício. Isso significa dizer que você vai repetir aquilo. Você pode educar a indício. Você vai está me indicando, o que é indício? É uma certa indicativa que você não pode fazer mais aquilo. Tua própria consciência está te indicando. Indício mais seguro, pois as provas por que passa o espírito tanto se refere ao futuro quanto ao passado. Então, a nosso olhar agora é para o futuro. Se as tendências nossas vêm, né, os nossos instintos querem predominar, nós temos que falar sinceramente para cada um de nós. Eu não posso fazer isso. Hoje eu sei, que as consequências dessa vida, né, foi esse, e agora eu tenho que olhar para o futuro. O que eu tenho que fazer hoje para que eu não volte novamente para essas tendências? Elas não vão deixar de existir, mas elas vão vir com uma frequência menor. Elas não vão vir assim tão de valor, assim, o seu nível de resistência vai ser maior. E o nível de resistência a gente vai conseguindo ao longo das encarnações. Porque os Espíritos falam que a natureza não dá salto. Nós vamos construir. E uma construção, quando é feita nesse alicerce, você não volta mais errado. Com certeza. Se for um alicerce construído, uma casa construída com base, você não vai errar mais. Você não consegue fazer porque a tua consciência agora desperta. Já disse para você, não. Quando a consciência diz não, você não. Mas para isso, a gente tem que amar mais. Tem algo para fazer a prece? Oi? Para fazer a prece? Para você. Entendeu? Então nós temos que ter essa fortaleza moral íntima dentro de cada um de nós e não dar muita atenção às observações de fora, porque a nossa luta é conosco mesmo. Né? Nós vamos dar conta de nós. Não vamos dar conta do outro. Cada um dá conta de si. Então, dar conta de si exatamente está olhando para frente. O Espírito fala para frente e para o alto, para frente e para o alto. Vamos focar uma vida melhor na resistência das nossas tendências para que nós possamos não cometer mais alguns erros. Então, vamos agradecer a Deus. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso mestre querido, naquela imagem que nós conhecemos, ou com a imagem que nós achamos melhor para sintonizarmos com ela e falar dessa forma. Querido mestre, Senhor, divino amigo, companheiro inseparável, esse amor incondicional que nos envolve. Obrigado, Senhor, por descobrir em nós a bondade que nem sabíamos que tínhamos. Por descobrir em nós, Senhor, a verdadeira dignidade da reforma íntima. De descobrir em nós as nossas potencialidades de amar. Obrigado, Senhor, porque nem mesmo nós conhecíamos, mas o Senhor nos conhece em profundidade. Que as nossas propostas de espíritos reencarnados, conhecendo o nosso processo, o nosso planejamento, que agora, Senhor, vendo o futuro bem próximo, estamos ao alcance, Senhor, desse ideal. Não podemos olhar para trás. Que essa cruz que carregamos das expiações e das provas possam ser o grande instrumento de redenção de cada um de nós como alma. E seguir esse caminho, pavimentado pelo seu amor, Senhor, não olharemos mais para trás. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar neste caminho. Ajuda-nos, Senhor, a compreender as máximas do seu amor. Esperamos, sinceramente, Senhor, que as nossas propostas de reformulação íntima possam encontrar ressonância nos amigos espirituais para que nos sustente na hora das nossas fraquezas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espíritos amigos que nos assistem. Mas queremos te agradecer principalmente a Deus pela sua misericórdia e pelo seu amor. Que assim seja. Graças.